Sequência Sancti Evangelii segundo Mateum. Glória a Tibi, Domine. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos as conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Per evangelita dicta, Laus tibi Christe. deliantur nostra delita. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, gostaria de, em primeiro lugar, prestar uma devida homenagem a Dom Henrique Soares, falecido no dia de ontem. Realmente, quando nós acompanhamos, eu ia ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente neste ano, durante o retiro do clero da Diocese de Anápolis, o retiro que ele iria pregar. Por causa da pandemia, esse retiro foi adiado, e agora, com a sua morte, o retiro que ele ia pregar, ele talvez o tenha feito de maneira espiritual para todos nós. E, ouvindo então algumas das suas mensagens publicadas na internet, não é? Algumas pregações, a gente podia, e também pela sua vida, pelo modo, pelas coisas particulares que aconteceram na sua vida, podemos verdadeiramente dizer que ele, não é, era justamente o contrário daquilo que nosso Senhor falou aqui nesta parábola sobre os falsos profetas. Verdadeiramente, ele era o oposto disto que nosso Senhor falou. Ele guardou muito bem as suas ovelhas, porque verdadeiramente era pastor das ovelhas e deu a sua vida em favor das ovelhas, oferecendo a sua vida pela salvação das almas. Muito bonito, já é um fato que ontem ficou ainda mais marcante sobre a vida, um relato da vida dele, que ele foi chamado pelo núncio, que o anunciou, não é, que ele tinha sido escolhido pelo Papa para ser bispo, isso há 9 anos atrás, e quando ele voltou para sua cidade, onde ele era o pároco, no dia seguinte, não é, ele foi assaltado, a mão armada, o seu carro foi quase que metralhado, e os bandidos praticamente o sequestraram e falaram que iam dar fim à vida dele. E ele estava lá de batina, tudo, então ele só falou, por favor, poupem a minha vida, porque eu tenho uma missão a ser cumprida. E os assassinos, os bandidos, né,
que já tinham batido bastante nele, ele estava bastante machucado já, se impressionaram com aquilo e o abandonaram e o deixaram e pouparam-lhe a vida. E aí talvez para mim fica assim ficou muito marcante esse episódio, que eu confesso que eu não conhecia da vida dele, e daí eu entendi um pouco porque assim as suas pregações eram tão veementes e ao mesmo tempo como que alguém que tinha pressa em falar tudo, como que se soubesse que o tempo de sua vida iria ser curto. E tem mensagens profundíssimas para os sacerdotes, para os seminaristas, no que diz respeito à liturgia da igreja, à vida católica no meio deste mundo de confusão, que agora, com o seu falecimento, não é? Com certeza deveriam ser revisados, novamente ouvidos por todos aqueles que já tinham ouvido, e eu convido a todos os que ainda não ouviram que procurassem nos canais da internet. Existem dezenas, para não dizer centenas, de mensagens deixadas por ele, e que com o sacrifício da sua morte possa ser acolhido por Deus em favor da conversão, salvação e santificação de todo o clero. Nosso Senhor, ao pregar, tinha alguns estilos próprios, a gente fala, modos de pregar. O pregador, às vezes, ele tem, dependendo do que ele vai falar, ele deve falar com uma voz mais calma, mais pacífica. Outras vezes ele precisa dar uma sacudida e, ao menos uma vez, Nosso Senhor agiu até com aspereza, quando no templo, não é, derrubou, expulsou os vendilhões do templo, não é, e derrubando as suas barracas, agiu mesmo com violência. E eu me lembro, e faço questão de recordar, que também na minha juventude, quando tínhamos aula de religião, e o professor de religião falava de alguns assuntos que precisava de fato dessa veemência, a gente terminava a aula e os moleques, né, meninos de 13, 14 anos, puxa, o professor hoje deu umas pauladas na cabeça da gente, hein? E a gente saía depois, é verdade que a gente saía lá sem falar muito, quando as aulas eram dessas de pauladas, a gente em geral saía quieto, refletindo nas coisas. E eu diria que as leituras de hoje, a igreja exige que o sacerdote, não é? Ou Jesus Cristo, através do sacerdote, porque não é palavra minha, não fui eu que escrevi, não é? A reflexão está inspirada no que está escrito, não resta dúvida que seja o Evangelho, seja a carta de São Paulo, dão uma paulada na cabeça dos fiéis. Põe os fiéis a pensar. Na primeira, na carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo fez questão de recordar o passado. O passado dos fiéis. Vocês lembram quando viviam na impureza? Vai dizer São Paulo. Ele falou, eu vou falar com a linguagem própria da fraqueza da carne. E por causa da fraqueza, tem que dar essa pancada. Quando vocês viviam na impureza, viviam na iniquidade, qual era o seu salário? Qual era a consequência? Não é? Primeiro momento, a pessoa que vive no pecado, eu sou livre para fazer o que eu quero. Ninguém manda em mim. Por isso São Paulo dizia, né? Quando eres escravos do pecado, você era escravo, mas você dizia, eu sou livre a respeito da justiça. Eu faço o que eu bem entendo. E, no entanto, São Paulo, ao recordar este modo de viver,
ele pergunta aos fiéis: e qual foi a consequência que vocês tiraram disto tudo? Qual foi o preço, não é? O preço foi o pecado, do pecado foi a morte eterna. E hoje, a lembrança desse passado nos enche de vergonha, diz São Paulo, o que é verdade. A pessoa que realmente mudou de vida sempre vai sentir vergonha das coisas do passado. Porém, meus irmãos, vai terminar São Paulo. Agora, nós estamos a serviço da justiça. Agora, queremos viver, não é? De acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É a nossa santificação, não é? E por isso devemos, uma vez livres do pecado, nos tornamos livres do demônio, não somos mais escravos do demônio, mas nos colocamos amorosamente nas mãos de Deus, como Nossa Senhora, e dizemos: eis aqui o vosso servo. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, não me leve pelo caminho da santidade. Se o salário do pecado é a morte eterna, o salário de uma vida justa e santa é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma paulada que nos ajuda a perceber que nós não devemos nos deixar abalar por nada neste mundo, a não ser pela vergonha dos pecados passados. Mas essa vergonha não deve nos incomodar a ponto de nos desanimar. Acho que não tem conserto não. Deus me tirou desta situação, eu reconheço toda a minha iniquidade, os meus pecados estão diante dos meus olhos, como disse o profeta Davi, eu sei que foi contra Deus, só contra Deus que eu pequei, mas me arrependi. E Deus derramou sobre nossas almas a misericórdia, o perdão, para agora caminharmos no caminho da santidade. E não podemos mais voltar à velha vida, à velha estrada. E na leitura do Evangelho, nosso Senhor nos chama a atenção para nos guardarmos dos falsos profetas. E eu diria que ele dá uma paulada aí em cada um de nós, primeiro nos perguntando: se você é apóstolo de Jesus Cristo, você não pode ser um falso profeta. Quem é um falso profeta? É aquele que se reveste de ovelha. Olha, é uma colocação muito difícil, dura. É aquele que finge que se converteu ao catolicismo. É aquele que finge que é católico, mas por dentro está podre. Por dentro é lobo. E antes de nós falarmos dos outros, temos de nos perguntar, afinal, eu sou realmente ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou eu sou um lobo? Eu estou realmente colaborando pela salvação das almas daqueles que estão ao meu redor? Ou eu estou empurrando para o abismo, para a perdição? Isto acontece quando não há coerência entre a minha vida e a doutrina católica, entre a minha vida e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, entre as práticas da minha vida, seja práticas religiosas, práticas familiares, práticas sociais, práticas no ambiente de trabalho, que não são identificáveis com a postura de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, como diz nosso Senhor,
pelos frutos conhecereis a árvore. E por isso a gente, com liberdade, pode, ao ver, não é, a vida e a obra de Dom Henrique Soares, dizer realmente ele era um bom pastor. Porque os frutos das suas pregações, não é, conduzem as pessoas a uma prática realmente católica de vida. Vamos pedir a nosso Senhor que nos ajude a termos esta coerência. Às vezes precisamos levar uma paulada na cabeça para acordarmos. Provavelmente esta pandemia é uma grande paulada na cabeça dos católicos para libertar os católicos de uma vida medíocre que muitos estavam levando, não é? Eu creio em Deus, mas vivo como pagão. Eu vou à missa e comungo, mas com o coração podre, sem nenhum arrependimento dos meus pecados. Acendo uma vela para Nossa Senhora Aparecida e acendo outra vela para os deuses deste mundo, os deuses do materialismo, os deuses do consumismo, os deuses da pornografia, os deuses, não é, do egoísmo. É uma vida totalmente onde se percebe que os frutos eram totalmente horríveis. A prova disso está nos dados científicos de um IBGE, não é? O IBGE só consegue identificar que o número de católicos no Brasil diminuiu drasticamente. Mas se a gente for parar e pensar, o número dos católicos que realmente levam uma vida católica é uma pequena minoria. E às vezes esta minoria ainda, não é, vacila na perseverança, vacila no apostolado, ou às vezes cai em pecados de soberba, achando-se maior e melhor que os outros. Vamos pedir a nosso Senhor que esta paulada que Ele nos deu neste domingo, e este sacrifício que Ele recebeu no dia de ontem à noite, o sacrifício da vida de Dom Henrique Soares, nos seja uma grande oportunidade de uma sincera e verdadeira conversão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.